Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou a pastora Adriana e nós estamos na Jornada com Propósito. E o nosso tema desta semana é Deus transforma a sua fraqueza em força. Deus, ele é especialista em transformar as nossas fraquezas em potencial e força. Glória a Deus por isso. Ele diz para não sermos frouxos no dia da angústia, porque nossa força será pequena. Está lá em Provérbios 24:10. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o livro de Neemias. Vamos ler aqui em Neemias 1. Neemias, ele faz uma pergunta acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E a resposta está lá no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso foi o que Neemias fez. Deus, ele nos chama para sermos consolo na vida de outras pessoas. Talvez você diga, como que eu vou ser resposta? Como que eu vou ser alguém na vida de alguém se eu me sinto enfraquecida? Se eu não tenho forças nem para mim mesmo? Eu transformo as tuas fraquezas em poder. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, diz o Senhor. O segredo do Evangelho é quando eu coloco no bolso as minhas fraquezas, as minhas incompreensões, as minhas dores e levanto outras pessoas. Quando faço isso, eu estou me levantando também. Precisamos, assim como Neemias, ver a construção de Jerusalém, ser a resposta de Deus para um povo, para uma geração. Às vezes, o grande segredo da felicidade está em ser útil na vida de alguém. Mas como que eu vou conseguir me tornar útil na vida de alguém se esta geração me leva a olhar somente para mim mesmo, para o que eu estou fazendo, para o que eu preciso, só consigo me preocupar com mim mesmo, com o que eu faço, com o que eu tenho que fazer. É isso que nós estamos vivendo hoje. Como que eu poderei sentir a dor do outro se eu estou preocupado somente comigo mesmo? Não é verdade? Por isso que essa geração está uma geração doente, depressiva, do jeito que está, porque as pessoas querem viver de aparências. Nas redes sociais, tudo é lindo, maravilhoso, a pessoa está sorrindo, ela está bem, mas dentro de casa, no seu quarto, ela chora, ela tem pensamentos de morte, porque ela só consegue enxergar a si mesma. E isso precisa ser mudado. Nós precisamos nos preocupar também com a dor do outro, para que a nossa dor venha a ser transformada. Por isso Deus nos convida a pararmos de fazer da nossa dor um altar, um culto. Nós precisamos sentir a dor do outro e fazer a diferença. Deus te chamou para ser a resposta da estação que Ele marcou. Você vai ser um atalaia, você vai ser alguém na vida de alguém, você vai fazer a diferença, porque o Senhor é contigo, é Ele quem te fortalece, é Ele quem é a sua força, é Ele que em meio às tuas fraquezas
te renova e te dá ânimo. Lá em Provérbios 14, 21 diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade as necessidades do outro. O nosso pecado não está em odiarmos pessoas, mas em sermos indiferentes aos seres humanos. O desejo de ser humano, quando a dor do outro não causa nenhuma diferença na minha vida, eu deixo de ser humano. O maior propósito da fraqueza para ser poder e força é quando na minha dor eu permito olhar para o outro com um olhar sensível, com um olhar humano, com o olhar de Cristo, de ser como ele foi, de andar como ele andou, e não com o olhar de que o outro é responsável pela sua dor, sem mesmo eu nem saber nada, sem saber o que está acontecendo, sem saber por que ele está nesse sofrimento. Podemos ver isso na passagem do bom samaritano, que passa um e não faz nada, passa outro e não faz nada, até que o mais indigno olha com humanidade, talvez porque um dia ele tenha estado nesse lugar de rejeição, nesse lugar de fraqueza, nesse lugar de não ter apoio de ninguém, e aí ele se identifica. E eu só sou capaz de ser um bom samaritano quando eu me identifico com a dor do outro, com o sentimento, com a fraqueza do outro, porque eu sei que um dia também eu estive nesse lugar. E aí agora eu posso perdoar, eu posso levantar alguém, eu posso dizer que ao cheiro das águas será brotado novamente, que será reconstruído de novo, né? Pessoas quebradas é que podem salvar pessoas quebradas. É eu colocando-me no lugar do outro, ajudando o outro a resolver o problema dele. Quando você está indiferente à dor do outro, você está indiferente à sua própria dor, né? Ao seu próprio chamado, à sua própria fraqueza. Ela está no lugar da sua autoridade. Muitos acham melhor nem perguntar, não quer nem saber, fica naquela cada um com seus problemas. Mas Neemias não fez isso. Nós vimos que ele perguntou, e ao perguntar, ele se condoleceu, né? Ele sentiu a dor do outro, e ele sentou e chorou ao saber as notícias de Jerusalém. Então nós precisamos sentar e chorar ao saber da dor dos nossos irmãos. Antes de você ir, é preciso sentar, é preciso chorar, é preciso sentir. Primeiro as fraquezas do povo, para que as suas fraquezas se tornem algo que se potencialize. Quando eu me assento primeiro na dependência de Deus, para confessar os meus pecados, para pedir a graça, para pedir a misericórdia de Deus, eu não vou me levantar do mesmo jeito. Nas minhas fraquezas, nas minhas desculpas, no meu vitimismo, porque eu aprendi a sentar e a chorar e falar com Deus. Eu levantarei com força, com autoridade, com poder, com propósito. O tempo de aceleração começa quando você aprende a sentar e chorar para Deus. Olhe para a dor do seu irmão, para que as suas fraquezas se transformem em força e em poder. Que Deus te abençoe e fale mais ao seu coração. Amém?